É, Boa noite, pessoal. Agora sim, vamos começar. A gente não estava estamos aguardando te só um vendo, tempo. Bruna. Opa, não estão me vendo? Não estamos te vendo. Ah, estava debilitada aqui. Agora sim. Então, boa noite, pessoal. Vamos lá começar em mais uma reunião aqui nossa para a gente falar de APIs com o IPF, aí, como sugestão de vocês do último encontro. Tá? Então, primeiramente, vamos se apresentar aqui, né? Que eu não sei se todo mundo conhece a gente, eu e o William. Deixa eu ir aqui. Mas nós somos os organizadores aqui do Chapter São Paulo. E, bom, eu sou RP Engineer na DOC atualmente, né? Trabalho com o IPF aí há cerca de 3 anos, aproximadamente. E, bom, assim, minha carreira em tecnologia começou a partir daí, né? Eu comecei basicamente trabalhando com RPA, desde que eu entrei na carreira de TI. E minha vida profissional se iniciou daí, né? Nesse mundo de tecnologia. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, pelo Instituto Federal de São Paulo. Tenho uma pós-graduação em inteligência artificial e Big Data pela USP, tá? E bom, atualmente estou procurando me aperfeiçoar na ferramenta YPF, né? Porque eu tenho alguns planos para o ano que vem e, se Deus quiser, aí o título de MVP, né, tá incluso nisso. Então é isso, galera. Vai o William, nosso Sou MVP. William. Eu tenho 4 anos, praticamente 4 anos mexendo aí com o IPF. Já fui, estou aqui no meu segundo ano de MVP. A ideia, né, desse chapter de São Paulo, né, palestras em português, a ideia, né, a gente democratizar, né, o acesso a conteúdo que a gente sabe, né, o quanto é restrito, né, o inglês, então daí que veio aí essa ideia. A gente está aqui, né, essa é a nossa quarta palestra esse ano, então muitos animados aí em receber vocês e vamos seguir aí em frente, né, eu trabalho com, é, eu não sou economista de formação, não trabalho na área de tecnologia de formação, sou economista, mas eu entrei meio aí comecei a me aventurar na programação através do VBA, fazendo aí automações em Office, e acho que o IPF aí é uma evolução aí meio que natural aí da minha carreira. E vamos seguir aí, Bruna. Maravilha. Não, só é importante ressaltar aqui, pessoal, que ano que vem a gente pretende intensificar um pouco mais aqui nossos encontros, né? Ser um pouco mais recorrentes, tá, com vocês. E, bom, isso aqui pra gente é um desafio pessoal, né? Até porque trazer conteúdos em português de YPF a gente não tem no mercado hoje, então a gente procura fazer isso aqui com o Chapter e repetindo o que eu repeti no último Chapter, né, pessoal, no último encontro. Eu deixo aqui aberto para vocês, para quem tiver interesse também em contribuir, em organizar, em palestrar, em trazer conteúdo. Isso é muito importante para a gente, tá bom, pessoal? Eu sei que é um desafio muito grande para a gente, né, principalmente para quem tem dificuldade de falar em público, quem tem essa coisa, né, essa não facilidade, mas isso faz a gente crescer muito até nessa parte, tá? Nesse quesito. Isso é muito bom para, enfim, para todos aqui. Então é isso. Bora lá então. Vamos então começar com a parte teórica acerca do tema de APIs, né? Vamos começar com os fundamentos, tá? Que são muito importantes, tanto quanto a parte prática, né? Então, a ideia, né, do API, API é um código pronto, é, a ideia, né, Application Programming Interface, interface de programação de aplicação, né, é um código que é fornecido, né, pelo desenvolvedor, né, do API, você simplesmente chama ele uma comunicação via web, você permite aí uma conexão e através disso, né, você sobe uma requisição, né, você manda um comando para bater nesse API e esse API obrigatoriamente ele vai te dar uma resposta. Então isso permite aí, né, conexões aí de aplicações, aplicativos, aí uma série de funcionalidades. É isso, só complementando aqui, William, a palavra-chave disso aqui, pessoal, né? Assim, o ponto-chave aqui é conexão entre sistemas diferentes, tá? A gente conseguir se interconectar em diversos sistemas através de uma interface que facilite esse processo, né? Que intermedie isso,
tá? Então essa conexão que é a chave do que a API é, né? Do conceito. Então, a ideia, né, as vantagens, né, é segurança. Então, uma API é algo extremamente mapeado, monitorado. Você tem aí um menor volume de dados, né? Então, se você faz uma consulta, você consegue fazer um API, um endpoint, que ele vai trazer apenas aquilo que você precisa, né? Então, isso também, além também aí do aspecto aí de segurança, e você aumenta aí a eficiência de sistemas e aplicativos com essa forma aí de comunicação. Isso. É porque a API ela sempre vai trazer aquilo que ela foi mapeada para trazer, né? Então a gente está batendo no endpoint, batendo no recurso, ele só vai trazer aquilo que a gente precisa consultar, tá? Por isso que, inclusive, essa questão do menor volume de dados é por conta disso também, né? Ele só traz os dados necessários para aquela requisição. Você tem, né, APIs públicas e privadas. APIs públicas são abertas, então, por exemplo, Correios. Você tem uma API que você passa um CEP, você traz aí cidade, estado, país, aí uma série de informações. Então, você é uma API que ele bate num banco de dados, ele te traz um retorno aí através de um arquivo JSON. Você tem uma API privada, uma API que precisa, né, de um token de acesso. Então, sei lá, uma API fechada aí de um sistema interno de uma empresa que te retorna informações. Então, em vez de você fazer uma consulta num banco de dados, sei lá, entra num SQL, num SQL Server, você consegue, né, resolver toda a questão aí de acessos. E também monitoria, segurança através aí de um API. Então, vamos falar, né, alguns usos de caso, né, de API. Então, por exemplo, posts automáticos em redes sociais. Por exemplo, Twitter tem uma API. Você pode consultar cadastros, né, isso que eu falei de Correios. Tem API que nós já utilizamos aqui em trabalhos na Doc. Consulta, por exemplo, consulta de dados pessoais. Então, você pode, né, automação de dados cadastrais, alteração de dados cadastrais. Então, você pode fazer APIs que mandem comando de atualização para banco de dados, né? Você tem aqui WhatsApp e aqui integrações, né, de soluções de pagamento, né, que é o business core aí da onde a Bruna trabalha. Eu também já trabalhei com ela lá, que é uma empresa de meio de pagamento. Então, a gente já tem, né, outros usos de casos, né? Então, por exemplo, mandar mensagem em Slack. Então, você pega um código, manda mensagem em aplicativo de mensagem. Abre um ticket abre um chamado numa ferramenta de Service Desk. Então, a gente também temos aqui alguns outros usos de caso, em vez de você ter que usar tela, você precisa ter uma questão também de acesso, dependendo aí do caso, né? Você tem uma coisa que um tipo de informação, né, que tem uma informação muito sensível, ou tem muita governança para acessos e precisa ter uma monitoria muito boa, né, muito firme. Então, a API aí são bons casos de uso. Certo? Então, a ideia, né, você integrar uma API, você pega ela é um código pronto, né? Como eu já citei, o desenvolvedor da API ele fornece, né, uma instrução, uma documentação, e com base nisso existem, né, vários softwares de mercado
que você pode usar para testar a API. Aqui a gente cita aqui o Postman, que nós já utilizamos. Então, você usa aí para testar, né? Passa todos os argumentos, né? Todos os parâmetros, checa aí as respostas. E através do Postman também ele te pode dar, né, códigos, né, de várias linguagens. Você simplesmente pega aí, você pode botar um sistema qualquer para você utilizar, né, o trâmite de dados, o trâmite do API, certo? Certo. Só complementando aqui, William, geralmente a nossa maior dificuldade não está necessariamente na implementação ali, né, na integração da API, né, no requisitar a API. Geralmente a nossa maior dificuldade está na entender a documentação do fornecedor. Então, o grande ponto aqui é esse, assim, documentação, sempre vai ser isso. Então, se a documentação não estiver clara, é o fornecedor que a gente tem que procurar, tem que conversar, enfim, é a documentação que a gente tem que entender no fim das contas. Porque a documentação estando clara, a gente consegue seguir com o nosso processo, né, com o nosso trabalho, tá? Isso aí. Então vamos Não foi? lá, próximo. Parece. Não. Então, a ideia aqui, né, aqui nessa figurinha, você mostra, né, uma conexão com um banco de dados. Então você tem, né, os tipos de requisição, né, GET quando você está fazendo uma consulta, o POST quando você está mandando informação para um banco de dados, PUT você está atualizando, né, fazendo uma atualização, delete quando você está apagando. Então aqui você mostra, né, aqui são algumas das operações, né, tudo isso depende da documentação do API, né? Então, e aqui o REST API aí são aí o conjunto de prática que a gente usa aí para de melhores práticas que a gente usa aí para fazer o API. Beleza? Beleza. E Pode ir para o aí, próximo, Bruno. isso. Aí a API ela tem aí o papel de intermediar essa conexão, né? Então aqui o cliente, que no caso somos nós, que estamos requisitando a API, a gente bate na API para ela bater no banco de dados, pegar uma determinada informação, atualizar, inserir, né? Enfim, e depois o banco de dados retorna isso para a API, que por sua vez retorna essa informação para a gente, tá? Então a API aí nesse esqueminha ela está intermediando essa conexão. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar num ponto aqui que é a anatomia de uma API, né? As APIs, elas sempre vão seguir um esqueleto, um formato padrão, que a gente está quem trabalha com a API já está acostumado a ver, né? Então, qual que é o primeiro ponto aqui? O endpoint, né? O que é o endpoint no fim das contas? O endpoint é a nossa URL, é aquilo que a gente está requisitando, tá? E ela segue uma estrutura padrão também de ter uma base, de ter um path e uma query string, dependendo do caso, tá? Dependendo de como que ela foi construída. Então, a nossa base basicamente é o nosso domínio, né? Então, google.com. E o path é basicamente a gente indicar qual funcionalidade daquele site a gente está requisitando. Porque, no final das contas, uma API, ela tem um funcionamento, assim, parecido com o que a gente interage nos sistemas, nas páginas web que a gente está acostumado, né? Então, tudo que roda por detrás dos sites, na verdade, no fim das contas, no fim do dia, é uma API rodando, né? São APIs rodando. Então, para cada uma das funcionalidades do site, a gente vai ter um path diferente dentro dessa base aí. Então, enfim, a parte da home, a parte de você cadastrar alguma coisa, atualizar um usuário, enfim, os endpoints mudam, né? Então, é um endpoint específico para cada situação, tá? Então, uma API só pode ter diversos endpoints, tá? Essa é a ideia do endpoint. E a query string é quando a gente faz um filtro ali na URL para a gente trazer uma determinada informação que a gente queira, tá? Mas isso não é padrão, isso depende da situação que a gente queira usar. E, bom, endpoint é o URL. Para a gente requisitar a API, a gente precisa também do método. O que é o método? O método ele informa o tipo de ação que a gente está pretendendo fazer naquela requisição, tá? Então, os principais métodos que a gente conhece, que a gente utiliza no dia a dia, são esses 5 que eu citei aqui, né? O get, da gente puxar informação, da gente trazer dados, recuperar dados. O post, quando a gente tem a intenção de enviar dados para requisição. O put e o patch, quando a gente quer atualizar dados. E o delete para deletar dados, né?
Só que, claro, depende da construção, depende de como o fornecedor construiu essa API, tá? Às vezes pode ser que a gente atualize dados com POST, por exemplo, né? Então, não é, assim, uma regra fixa, tá? Depende da situação também. Mas aqui, geralmente, funciona assim. Bom, outra parte aí da API, são os headers, né? O que são os headers? Os headers, né, William? O William já olhou para mim com uma cara já... Enfim, eles permitem que a gente envie informações adicionais na requisição, alguns parâmetros adicionais, tá? Então, eles são usados na requisição, às vezes, como autenticação, né? Para a gente autenticar a requisição, formatação de objeto, etc. Então, depende também da documentação. Tudo isso vai estar na documentação, tá? Quais headers a gente vai ter que usar, qual que é o formato do body, o que vai ter que conter no body, por exemplo, qual que é o método, enfim, tudo está descrito bonitinho lá, como a gente vai ver no nosso hands-on, tá? E o body, né, o corpo da mensagem da requisição, onde a gente usa, né, a gente usa os métodos post, put e pat para poder mandar dados para serem processados pela API, tá? Então, aqui eu trouxe um esqueminha, né? E essa telinha, eu não sei se vocês conhecem, mas essa é a telinha do Postman. O Postman é um excelente aliado para quem quer fazer testes com API, tá? É muito intuitivo, é muito fácil de usar. Então, para quem, principalmente para quem está começando, né? A gente começou assim, inclusive, o Postman é um bom aliado. Então, essa é a carinha dele, tá? Aqui a gente tem o nosso método, post, o nosso endpoint, tá? O URL, no caso aqui a gente está usando como exemplo a API do Slack. Apesar do YPF já ter um pacote nativo aí do Slack, onde a gente pode requisitar ele para poder enviar mensagem, enfim, fazer diversas coisas, inserir, excluir usuários do Slack, esse tipo de coisa, a gente também consegue fazer várias coisas pela API do Slack, tá? Então, a gente consegue fazer das duas formas. Então, esse aqui é a nossa URL, nosso endpoint, e aqui são os nossos headers, tá? Que no caso desse exemplo aqui, o próprio Postman criou automaticamente. Então, isso aqui não foi inserido manualmente. Tá? São só os headers de parâmetro que ele adicionou. Então, outro detalhe também, os HTTP status codes, né? Então, sempre quando a gente faz uma requisição para uma API, ela deve retornar para a gente qual que é o status daquela solicitação. Se foi com sucesso, se foi com erro, se aconteceu algum problema no meio do caminho. É aqui que a gente vai ver o que efetivamente aconteceu, né? Se a gente teve sucesso ou não na requisição. Então, alguns status padrão que a gente tem, que a gente costuma receber, né, como nos responses são o 200, que é o OK, 201, né, são os status de sucesso, 204, 400, 404 e 500, que algum problema aconteceu. E aí, na documentação, a gente tem descrito por que esses erros podem vir, enfim, ter acontecido, tá? Podem ter vindo a ter acontecido. A parte de autenticação. Então, a parte de autenticação é uma etapa muito importante, que é a etapa de segurança, né? Para a gente poder logar qualquer ambiente web, a gente precisa dessa etapa. Até mesmo quando a gente loga nos sites que a gente usa no dia a dia, a gente precisa de autenticação, né? Login e senha. Então, os principais métodos que a gente usa como autenticação nas APIs são o Basic Authentication e o Secret Token, né? O Basic Authentication, basicamente, é a gente fornecer para a API nosso usuário e senha. Tá? Padrão. E o Secret Token, geralmente, é um token único, onde a gente vai passar para a API e ela já vai reconhecer que a gente está, enfim, se autenticando nela certinho com nossos credenciais, tá? Muitas vezes, dependendo da API que a gente está requisitando, às vezes o fornecedor exige que a gente, primeiro, faça uma autenticação na API, né? Faça uma requisição específica de autenticação, e a partir dessa requisição a gente puxa um token, um session token, um token temporário, para poder utilizar ele na próxima requisição que a gente for vir a fazer. Então, às vezes, não é direto a gente fazer uma requisição, por exemplo, para pegar algum dado, atualizar um dado e já autenticar ali naquela requisição mesmo. A gente precisa fazer uma etapa antes, que é requisitar primeiro a parte da autenticação para depois requisitar o que a gente precisa, tá? Então, um passo a mais, dependendo do caso. E, bom, o response é a nossa resposta da API, né? Então, a gente vai ter um status code de sucesso, erro, né? Possa vir a ter acontecido, e a response, que é o resultado dessa requisição, tá? Então, a gente tem uma padronização nesse response, a gente tem o formato que as mensagens elas retornam para a gente, tem um padrão,
né? Que geralmente seguem um padrão de XML ou JSON, tá? Que são os mais, enfim, os que a gente mais vê aí no mercado. Então, a gente espera que esse response seja de fácil acesso e representação e de compreensão por humanos e máquinas. É exatamente por isso que a gente usa esses dois formatos de response, que é o XML ou JSON. Aqui eu trouxe para vocês os dois formatinhos. Ó. O XML, ele segue esse padrão de tags. Ele lembra muito o HTML, tá? E o JSON, ele tem essas estruturinhas aqui de chave e valor, que lembra a gente um dicionário, que a gente está acostumado a ver. Tá? Esses são os padrões que a gente costuma ver por aí. Então, aqui eu trouxe mais uma imagem. No caso aqui, o nosso body, tá? O que a gente manda para o body, que no caso, a API do Slack, ela exige, né? Que é o nome do canal que você quer enviar a sua mensagem e o texto que você quer enviar no canal, né? Então, ele pede essas duas informações como parâmetro, que vão no body, né? Em formato de JSON. E aqui nosso status code, o que deu na requisição, que no caso foi sucesso aqui. E o nosso response. Tá? É aqui que a gente vê se deu certo ou não. No caso, a mensagem foi enviada com sucesso, ele envia mais algumas informações de log, caso você precise utilizar no seu processo, dependendo do que você esteja fazendo, tá? Então, maravilha, galera. Então, assim, de fundamentos, é isso, né? Isso aqui é o básico, o mais básico que a gente precisa saber para poder começar a consumir APIs. É claro que a gente não precisa se aprofundar tanto nas questões aí da anatomia da API, porque a gente não está construindo uma API, desenvolvendo uma API, sim consumindo. E é isso que a gente precisa saber aí para a gente partir para a parte prática, beleza? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou explicar para vocês qual que é o intuito do hands-on de hoje. O intuito é, a gente vai construir uma automação, tá? Um bot, que vai traduzir o que a gente quis dizer, então a gente vai fornecer algum tipo de entrada para o bot, ele vai traduzir isso para uma outra linguagem e vai trazer isso para uma análise de sentimento. Então, o bot vai interagir com uma API de inteligência artificial, tá, pessoal? Vai fazer tradução e análise de sentimento, para a gente ver como funciona tudo isso. Primeiramente, vamos abrir aqui o YPF. Vamos criar nosso projetinho. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é instalar o pacote do YPF que faz isso pra gente, tá? Que faz esse trabalho aí de conexão com APIs. Beleza? Tá? Web API Activities. Deixa eu ver se eu acho ele com HTTP. Cadê o bicho? Aqui, ó. Bruna, Beleza? Vita é uipf.web, Achei aqui, é achei. isso daí. É isso daí. Maravilha. Tava aqui para baixo. Então, vamos lá. Então, a gente vai instalar esse pacotinho YPF Web API Activities para poder fazer requisição, tá? E, por coincidência, né, pessoal, a gente teve uma atualização nesse pacote na semana passada. Então, a YPF já trouxe alguns recursos novos aí. A gente está fazendo isso aí de primeira mão. Então, vamos ver o que vai dar. Vamos instalar esse pacotinho 1.13.2, que é o mais recente. Foi implementado no dia 18. Esse travou para Maravilha. todos. Oi? Tiago, Não, falou alguma coisa? tinha dado uma travada aqui, mas agora foi ok. Ah, tá. Vamos ver como ele está agora, esse pacote.
Então, vamos lá. Deixa eu colocar uma sequência aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser montar um fluxozinho de tradução do que foi dito, né? Então, tradução do que foi dito. Pra gente traduzir aqui o que a gente vai colocar. Então, vamos lá. HTTP request é a activity de fazer essa conexão. Jesus, essa telinha do Zoom me atrapalha muito. Deixa eu tirar ela daqui. Maravilha. Então, pessoal, só vou dar um ok aqui, porque eu quero que ele abra uma telinha aqui. Ó, ele abriu essa telinha import e configure, tá vendo? Antes a gente não tinha esse import. Ele facilitou muito a nossa vida, o YPF. Por quê? Agora a gente consegue colocar a nossa requisição aqui e simplesmente importar ela. Isso não tinha antes. O que eu ia fazer com vocês era fazer o parâmetro por parâmetro na mão, tá? Então, isso provavelmente vai economizar tempo aqui de desenvolvimento. Então, vamos para a documentação da API, né? Porque para a gente requisitar alguma coisa, a gente precisa ver o que a gente vai requisitar. E como, né? Então, vamos lá. A API que a gente vai usar é essa API Layer aqui. Opa, já API lancei no Layer, topo. Bruna. API Layer, isso. O William me corrige no inglês aqui. Mas, enfim, vamos lá. Então, aqui, a gente tem essas duas APIs, análise de sentimento e API de tradução, tá? Essa API Layer aqui, ela traz diversas... tem um marketplace gigante de APIs aqui que a gente pode usar. Depois vocês podem fuçar, ver, tá, brincar. Tem muita coisa bacana para treinar e para estudar aqui, tá? Então, vamos lá. A de tradução. Então, a gente vai usar o seguinte. Esse Get Languages, ele vai trazer para a gente, enfim, uma lista das linguagens que ele consegue fazer as traduções para a gente. Não é isso que a gente vai usar hoje. A gente vai usar hoje esse Post Translate aqui. Então, basicamente, ele traz aqui para a gente o corpinho da requisição. Olha só como o YPF facilitou esse processo. A gente só vai copiar isso aqui, só vai copiar isso e colar lá. Tá? Mas é claro que a gente poderia fazer isso na mão. Posso fazer uma com vocês para vocês verem como é que é. Então, maravilha. Aqui eu já coloquei, aqui no caso, essa API Layer, ele já traz para a gente o API Token já configurado nesse corpinho da requisição, tá? Mas nem toda API faz isso. Então, às vezes, você tem que configurar por si só, por si mesmo, né? Então, o que ele pede aqui? Ele pede duas coisas, né? Que estão como parâmetro aqui entre chaves, que é o body, que a gente vai colocar. Por exemplo, a gente quer traduzir alguma coisa e fazer uma análise de sentimento em cima disso. Então, eu vou colocar assim, meu dia foi ótimo hoje. Por exemplo. Maravilha. E o target aqui, a gente vai colocar qual a linguagem que a gente quer que isso aqui seja traduzido. E não precisa colocar de qual linguagem ele vem, tá? Que isso aqui é português, eu não preciso dizer. Preciso dizer para qual linguagem que eu quero que ele traduza. Porque ele já reconhece qual linguagem que é que eu estou escrevendo. Tá? Então, eu vou colocar assim, para traduzir para o inglês, por exemplo. Para ser usado lá na API de análise de sentimento. Eu vou validar. A validação foi com sucesso e eu vou importar. Vou dar um okzinho aqui. Já trouxe todos os parâmetros para a gente. Maravilha. Eu só vou confirmar algumas coisas aqui para ver se está tudo certo e se eu não vou ter surpresas lá na frente, tá? Então, aqui a gente tem as properties, né, da nossa activity. E é aqui que a gente vai ver o que a gente precisa botar de parâmetro. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Primeira coisa, o nosso método, onde está? Né? Request method post. Beleza, ele já colocou aqui para mim. Colocou também a URL certinho, né? O endpoint. Que a gente falou lá atrás. Tá ok. Parte de autenticação, eu sei que ele não vai trazer aqui, porque ele vai trazer na parte dos headers. De acordo com aquele textinho que a gente viu. Vamos ver os headers aqui. Maravilha. Então, ele trouxe aqui o Content Type e a API Key. Beleza. Autenticação. E o body, vamos ver onde está. O body. O body veio vazio. Ele não importou o body. Vamos colocar aqui na mão, então. Beleza. Meu dia hoje foi ótimo. Então, a gente já tem tudo para requisitar aqui para ter uma requisição com sucesso. Tá? Então, beleza. Então, o que a gente precisa ter? Bom, essa API, essa activity aqui, então, vai fazer a requisição, vai trazer para a gente o response e o status code,
né? Que foi o que a gente viu lá na anatomia da API. Então, onde que está isso aqui? No output. Então, vamos pegar aqui o response content. Vamos puxar ele e vamos puxar também o status code. Beleza. A gente já tem os dois. Então, vamos logar isso para ver se deu tudo certo. stContent. E o no status. ToString, porque ele vem como int, né? Porque o status code vem como int. É sempre um númerozinho, né? Então, maravilha. Então, a gente vai logar isso. Tá, e pessoal, eu poderia, assim, só fazer um teste para a gente ver como tá ficando, mas eu prefiro fazer isso um pouco mais no final, porque essa API, ela tem algumas limitações aí de requisição, tá, pessoal? Porque é uma API paga. E a gente tem aí um número limitado para testar. Então, eu não quero usar, porque eu já usei bastante do meu limite, tá? Então, beleza. Então, a gente tem nosso content, né? Nossa response e o status code. O que que acontece? O response, ele vai vir para a gente num formato JSON. A gente vai precisar pegar, a gente vai precisar consumir esse JSON para seguir com o processo. Até porque eu preciso dessa tradução para poder usar essa tradução e mandar para minha API de análise de sentimento, tá? Então, o que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa usar um deserialize JSON. O que que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o meu JSON string, que é o meu stContent, né, que o meu JSON ele vem em formato de string no response para a gente aqui no IPF, e a gente vai transformar ele no JObject. Beleza, transformei ele num JObject, beleza. Então, a gente já tem o nosso objeto aqui, tá? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar, então, a gente vai pegar, eu vou criar, então, aqui uma variável tradução, que vai me trazer meu textinho, que eu vou mandar traduzido. Melhor, eu vou colocar o textinho já numa variável aqui em cima, pra gente não ter mais problemas. Deixa eu colocar ele aqui primeiro. Não, não precisa. Não precisa. Deixa eu usar aqui embaixo. Tradução, beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Eu esqueci agora o formato que ele vem. Vamos requisitar qualquer coisa, a gente cria um usuário com do William e usa o API, o token dele, tá? Enfim, vamos lá. Usa a sua colinha, Bruna. Para isso que você usa a tua colinha, Bruna. Não, mas não precisa, a gente requisita aqui, vê já e vai dar tudo certo, vamos lá. Então, beleza. Vamos só rodar isso para ver como tá ficando. Essa API hoje está demorando um pouquinho mais que o normal, a requisição. Semana passada ela estava mais rápida. Gente. Jesus. Cri. Ixi, Maria, deixa eu ver. Tá, deu timeout, pessoal, não foi. Vamos rodar de novo, então. Deu só um timeout aqui. Ela estava mais rápida semana passada. Beleza, agora foi rapidinho. Então, o que aconteceu? Ele deu erro. Status 400 está falando que não tem texto no body. Tá, mas a gente colocou um texto no body, certo? Tá aqui. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Vamos aqui nos headers. Tá,
que acontece? Na importação automática, ele colocou para mim esse parâmetro application, enfim, x, www, form e tal. Mas, assim, de acordo com a documentação que a gente viu aqui, ele é do tipo data raw, né? E quando a gente tem isso, não é esse formatinho aqui que ele botou automaticamente. Aqui é o parâmetro que a gente tem que colocar, o text plain. Deixa eu até confirmar no Postman, que é meu melhor amigo aqui nessas horas, para ver o que ele traz pra gente. Vamos lá. Isso, text plain aqui. Tá? É o content type dele. Então, ele trouxe errado. Beleza. Já arrumei isso. Tá ok. Vamos rodar de novo. Acho que essa é a última requisição que eu posso fazer de tradução, William. Mas é isso. Vamos que vamos. Ó, então, a primeira coisa aqui, ó. O nosso response aqui, ó. Ele logou pra gente. Ele trouxe a tradução para o inglês do que eu falei, tá? Meu dia hoje foi ótimo, bacana. Status 200. Então, o que eu preciso pegar daqui? Eu preciso pegar esse translation aqui. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vamos pegar isto. Minha primeira chave de valor aqui, translations. Copiei. Beleza. Então, deixa eu habilitar isso. Então, a minha tradução vai ser o meu JObject, chamando a chave de valor translations. O que mais? E aqui a gente tem um array, tá vendo? Ó, dentro do meu translations. Então, a gente vai ter que chamar o primeiro item do array. Como eu sei que sempre vai vir um item só nesse response, então eu vou colocar 0, porque não vai interferir em nada na minha solução, tá? Vou colocar um 0 aqui para chamar o primeiro item do array, e depois o translation, que é a segunda chave de valor aqui, onde ele está aqui, onde a minha tradução tá. Então, translation. Maravilha. Pronto. Ponto to string. Então, ele vai me trazer aquela tradução ali em inglês, tá? Maravilha. Minha tradução está aqui. Então, eu fiz a requisição, deu tudo certo, ele vai me trazer agora uma variável tradução preenchida, onde a gente vai usar na nossa segunda requisição, que é a API de análise de sentimento. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora é análise de sentimento. Vamos usar mais um HTTP request. A gente poderia colocar os parâmetros aqui na mão. Também. Vamos lá no import. Ele trouxe aqui, no caso, o do anterior, mas eu vou apagar e colocar um novo para importar. Ok, vamos lá na documentação da API. Então, vamos ver o que ele traz aqui para a gente. Post Analysis. Eu acho que esse aqui é o único endpoint que essa API de análise de sentimento traz. Tá? Não tem outro. Então, é isso que a gente vai usar. Post Analysis. Beleza, eu vou copiar esse corpinho aqui. Vamos colar aqui. Meu token está aqui, maravilha. Então, aqui, essa API ele só exige um body. Nada mais que isso, nenhum parâmetro a mais. Além da API key, claro, né? Para a gente se autenticar. Tá? Então, maravilha. Ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acho que essas variáveis aqui, elas ficaram no escopo errado. Tá errado. A Bruna está aumentando o escopo das variáveis para poder usar na É, outra, na sequência de baixo. na Porque senão ela ia sequência de ficar presa baixo. aqui. Isso aí. Não precisava criar duas sequências, só para dividir direitinho o que eu tô fazendo, então. Então, aqui a gente vai logar. Opa.
Então, vamos logar aqui o nosso no status. Cadê? No status. E o stContent. Maravilha, os dois estão aqui. Vamos logar eles também. No status e o stContent. Maravilha. O que mais que a gente precisa? Serialize JSON de novo. Para que a gente possa pegar nosso objeto. Que vem em string, né? Então, stContent. Transformar ele em JSContent. Maravilha. Peguei meu JObject aqui. Então, o que eu preciso? Também esqueci qual que é o nome do bichinho, mas vamos lá. Então, assign. Maravilha. Vamos criar, então, aqui o análise do que foi dito. Beleza? stContent. Preciso pegar a chavinha, preciso olhar o log. Então, deixa eu fazer o mesmo esquema que o outro. Deixa eu desabilitar isso aqui. E isso aqui, só para não... Eu só vou desabilitar isso aqui, gente, para não contabilizar mais requisição, tá? Para a gente não perder lá. Beleza. Ah, mas minha variável vai vir vazia, né? Tem esse detalhe, porque não está vindo daqui de cima. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui, então, para a gente não perder isso aqui. Então, vamos lá. O que foi dito, né? Vou colocar a tradução aqui, qualquer uma. Pronto. Vamos lá. Vamos ver como vai ser o corpinho dela. Ô, William. Tá aí? Você fez o cadastro lá no site? Não, não fiz. Beleza. Tá, então ele trouxe pra Ó, gente aqui o... Ah, não. Peraí que eu acho... Ó, ele trouxe o sentimento como sendo neutro aqui, tá vendo? Sentimento neutro. Mas, na verdade, o que eu falei tá bem escrachado, né? Meu dia foi ótimo. Então, por que será que ele não reconheceu? Eu acho que é alguma coisa que aconteceu. Eu acho que... o body faltou, né? O body faltou. Não, esqueci de colocar manualmente. Que a importação automática não foi. Beleza. Então, já tá lá. Agora vamos requisitar de novo. Vamos ver o que ele vai trazer. Então, ó, ele trouxe status 200, sucesso. Ó, sentimento positivo. Então, ele identificou que o que eu falei foi positivo. Maravilha. É isso que eu queria. Então, vamos pegar aqui e acessar esse sentimento aqui. Vamos pegar esse sentimento aqui. Maravilha. E colocar aqui embaixo. Beleza, ponto toString. Então, ele vai trazer esse sentimento aqui para mim. Sentimento toString. A análise está como aqui? Ah, opa, tô fazendo errado aqui. Eu tô pegou a chamando variável texto. Isso, tô É, chamando a variável string, texto. ao invés de Isso, object. não. É o JObject, isso. Isso que dá colocar nome de variável muito parecido, tá? Bom, então é isso, tá? Pegamos sentimento, maravilha. No final, eu quero que ele traga para mim, então, a resposta disso tudo, que vai ser, então... Ah, minha variável tá... Análise, deixa eu colocar aqui na sequência. Maravilha, então ele vai trazer para a gente a tradução. Beleza. E a análise do sentimento, né? Análise do que eu falei, análise do que foi dito. Maravilha.
Análise. Beleza? É isso. Então, a gente vai ter uma tradução do que eu falei, mais a análise do sentimento, né? Se eu falei que se é positivo, se é negativo, se é neutro. Deixa eu habilitar isso aqui de novo. Tá ok, deixa eu tirar essa variável daqui, senão vai atrapalhar. Beleza. O dia hoje foi ótimo. Vou colocar uma coisa ruim hoje. Vou colocar uma coisa ruim aqui. Tá, vamos ver se vai, hein? Porque eu acho que eu atingi meu limite lá. Mas vamos lá, é a última rodada. Antes da gente dar uma olhadinha com mais calma no que a gente fez ali. É, como eu imaginei. Maravilha. Precisava de um token novo para rodar isso aqui. William, tu consegue gerar um aí? Ou eu faço cadastro novo aqui, não tem problema não. Você, o cadastro, aproveita e mostra para eles como é que funciona esse sistema, Beleza. Bruno. Vou fazer com outro e-mail aqui então, pessoal. Pra gente pegar e fazer mais uma... Deixa eu sair disso. Vamos dar um sign-in aqui. Vamos ver, maravilha. Então, ok. Deixa eu só ver se assim ele vai... Deixa eu pegar o token aqui, então. Ele vai me gerar. Ó, as APIs que a gente está usando nesse processinho, pessoal, são essas duas aqui de baixo, ó. Que são a Language Translation API e a Análise de Sentimento API. Só me escrever aqui. Beleza. Ó, então esse aqui é meu token, ó. Tá vendo? Ele já, assim que eu me inscrevo na API aqui para poder testar ela, ele já me gera um token automático de autenticação. Então, eu vou copiar ele aqui para poder usar, que tá zerado esse aqui. Então, no meu API token, vamos lá. Na minha requisição, eu vou colocar esse token aqui. Tá lá na parte dos headers. Opa, não, output não. Options aqui. Maravilha. E vamos trocar também o token aqui de baixo. Também atualizar esse token. Beleza. Deixa eu só me inscrever na outra API também, só para não sei se de repente ele tem alguma limitação quanto a isso também, que a gente tem que estar inscrito na... Maravilha, vou me inscrever nas duas para não ter erro. Ok. Aí, se vocês quiserem começar a usar, é só clicar aqui no See API Documentation, tá? Que aí a gente vai ter os detalhes da API, de como faz a requisição. Então, vamos rodar isso aqui. Maravilha. Então, rodou. A gente teve 200 nas duas requisições aqui. E tradução do que foi dito. Então, meu dia ontem foi terrível, né, em inglês. E análise do que foi dito, que o que eu falei foi negativo. Bom, então é isso, pessoal. A gente construiu uma A automação aqui que... ideia Foi. disso, né? Então, por exemplo, como é que você pode integrar isso, por exemplo, num RPA? Então, por exemplo, você está fazendo scraping de uma, sei lá, de uma rede social. Você entrou num site, você pegou, sei lá, crítica de um filme, crítica de uma marca. Você faz É. isso, por exemplo, através de um RPA. Daí Uhum. você usa uma API como essa para fazer uma análise. Falar, eu quero saber o que estão falando, né, da minha marca, de alguma outra coisa específica. Você pega isso, você pode costurar isso aí num RPA de uma maneira mais fácil.
Vocês viram aí que o pacote, né, a atualização aí do pacote ficou realmente ficou bem muito mais boa. fácil, bem mais rápido para você fazer aí a configuração do API. Exatamente. Era pra gente ter feito isso aqui com vocês, assim, muito mais manual do que a gente fez aqui. Só que aí a UEPF, ela veio na semana passada, fez essa atualização. Que a Bruna travou. Fez, né, o EPF, né, tá sempre lançando aí as novidades, né, acho que a ideia aqui, né, a gente está sempre mostrando aí para vocês aí as melhores práticas. E vocês viram aí que é realmente fácil. Bruna, travou? Você travou, você está de volta, Estão me Bruna. ouvindo? Alô, alô? Oi, estamos te ouvindo, pode continuar. Ai, estão me ouvindo mesmo? Ai, Jesus. Tá falando que minha conexão Estamos aqui tá ouvindo, instável. mas estamos ouvindo, pode continuar. Beleza. Então, pessoal, não era para ser tão automático quanto foi hoje, tá? Mas, assim, basicamente, a gente precisa sempre estar de olho na documentação. A documentação descreve tudo que a gente precisa saber. Por exemplo, na questão aqui da API de análise de sentimento, o que a gente precisava para fazer essa requisição? Só um método, a URL que ele passa aqui, ó, o header com a API key, né, nosso token de autenticação, e o nosso body com o que a gente quer dizer para ele analisar. Só isso. É uma requisição simples, tá? O que eu queria mostrar mais uma coisa aqui para vocês, só para a gente não... Porque é uma coisa interessante que eu vi no fórum, inclusive, esses dias, como uma dúvida lá que o pessoal perguntou, que é o seguinte, muitas vezes a gente tem que fazer requisição e a gente precisa passar na requisição o quê? No body. A gente precisa passar um JSON no body, tá? E a gente tem uma grande dificuldade aqui, do nosso lado, né, de consumir a API, que é colocar isso em formato de string no IPF, tá? E o que o pessoal costuma fazer muito nessa situação? Costuma duplicar a aspa, tá? Porque ele vem naquele aquele formatinho de string que a gente vê na documentação, copia e cola no IPF. Só que quando cola no IPF, dá erro, porque o IPF fala que, enfim, aquela formatação de string tá errada. E aí você tem que ficar duplicando aspa por aspa. Só que assim, eu vi o pessoal falando, duplica aspa, tal. Só que essa não é a melhor prática de se fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um jeito de fazer isso, que é super simples e que vai acabar com esse problema de vocês. Eu queria ter pegado um exemplo, tá? Para a gente fazer uma requisição junto que trouxesse isso. Que a gente pudesse usar esse JSON nessa requisição, nesse body. Só que a maioria das APIs que eu encontrei isso eram APIs que envolviam dados sensíveis, né? CPF e tal, não sei o quê. Então, assim, em questão de LGPD, isso não é legal. Então, eu falei, bom, não vou usar. Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês a construção disso para vocês aplicarem aí, tá? Então, vamos lá. Então, aqui que nem eu falei para vocês, né? Não precisava de muita coisa. Então, aqui nas options, a gente só colocou nosso body, nossos headers aqui, e o URL lá em cima com um método. Foi super simples, tá? Não precisava de nada além disso. Beleza. Vamos só mostrar aqui para vocês, então, para a gente fechar, o seguinte. Vou colocar assim, criação de um JSON. De um JObject. Tá? Vou mostrar para vocês como que a gente faria isso. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma requisição aqui que a gente precisa passar no body um JSON, com nome, CEP, CPF, data de nascimento, informações cadastrais. Vamos supor que a gente precisa atualizar informações cadastrais num site. Então, a gente precisa enviar uma requisição com várias informações. Então, como que a gente faria isso? Seguinte, primeira coisa, a gente vai criar um JObject. Então, JObject. Beleza? Então, a gente criou a variável JObject. Beleza, então a gente vai instanciar ela, materializar o nosso objeto, tá? E a partir disso, a gente vai montar o nosso JObject, literalmente. Não precisa de nada além disso. Ó. Então, vamos lá. Vamos colocar um multiple assign aqui para ficar mais organizadinho. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente precise, no nosso JSON, passar. Lembra que o formato do JObject, ele é muito parecido com um dicionário. A gente acessa ele como se fosse um dicionário. Então, você pode fazer ou um ou outro. Se você quiser fazer um dicionário para colocar no seu body, beleza. Ótimo também. Mas não duplica aspas. Então, JObject. Vamos colocar aqui nome.
Bruna, Bruno. Meu nome é Bruna Bruno. Por incrível que pareça. Que mais? Telefone. Vou colocar um telefone. Outra informação cadastral. CPF. Então, estamos colocando aqui nada mais, nada menos do que pares de chave e valor, tá? Então, CPF. Vamos colocar um CPF fictício aqui. E o último dado, por exemplo, que eu preciso atualizar também, vamos supor que eu preciso atualizar meu endereço. Eu vou colocar. Pronto. Já tenho o meu JObject montado, tá? Então, esse é meu JObject. E o que eu vou fazer? Quando eu for passar isso no body da requisição, o meu JObject montado, com as minhas variáveis, claro, bonitinho, né? Quando vocês forem montar o processo de vocês vão simplesmente passar o JObject, ponto string. Nada além disso. Então, assim, eu vou mandar para logar, eu vou rodar isso aqui para a gente ver como ficou o log. Ele vai ficar na estrutura certinha, padrão, que precisa ir no body. Sem mais problemas e sem precisar duplicar aspas. Então, a gente tem aqui nome, telefone, CPF, endereço, tudo direitinho. Passa isso no body da requisição, não vai ter erro nenhum. E principalmente com essa questão de formatação de string. Tá? Isso acontece muito. Assim, no mercado, quando a gente vai usar API para processo e tal, isso sempre, na grande maioria das vezes, a gente usa JSON no body da requisição. Então, isso é muito útil de saber. Tá, pessoal? Apesar de simples, enfim, a gente sofre duplicando aspas. Você não sabe fazer isso. Tá? Mas basicamente é isso. Então, a gente fez as requisições aqui e montou nosso JObject para caso a gente precise usar em alguma requisição aí, em algum dia que precise disso. Beleza, pessoal? Mas, enfim, o pacote está super simples, não tem muito mais o que mostrar. É isso. Deixa eu fechar aqui. Beleza, Então, galera? acho que se alguém quiser... Então, esse é o demo, né, que a Bruna tinha preparado. Vocês viram, né? Realmente ficou bem mais fácil antes de ficar entrando lá e preenchendo cada uma daquelas opções manualmente, né? Sim. Acho que agora é a hora, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa. Se alguém podem ficar à vontade aí para abrir aí o microfone. A gente acabou no tempo, né? Ainda. Acabamos no tempo. Eu quero dar um recado aqui. Eu estou postando aqui no chat da reunião que nós temos, né, um canal no YouTube. Eu estou postando aqui o link. A gente vai postar aqui essa palestra. E nós também estamos começando, né, a nos organizar, né? Já estamos começando aí a fazer uns vídeos para fazer aí postar conteúdo, né, sobre o YPF, sobre a RPA 100% aí em português aí para vocês. Então, quem ainda não se inscreveu aí no nosso canal do YouTube, se inscrevam, pessoal, que vocês vão gostar.